Pessoal, muitos estão falando dessa massa de banana. As pessoas estão surpresas com essa massa, que ela é deliciosa. E além de ser deliciosa, ela é uma massa estruturada, fácil de fazer, não precisa nem de batedeira, né? Então, assim, grandes surpresas essa massa ela tá causando aí para todo mundo. E eu quero que você se desenvolva, eu não quero que você fique preso a uma receita. Essa receita ela é maravilhosa sendo de banana, mas eu quero que você deixe aí sua criatividade aflorar. Quantas pessoas aqui foram em comemorações, aniversários e nada contra, mas sempre comeram aquele bolo basiquinho, né? Aquela massa branca com aquele recheio de creme, frutas, nananã, ou aquele bolo de chocolate, nananã, só. É surpreendente quando você come um bolo que você não está esperando por aquele sabor. Por exemplo, muitos de vocês aqui sabem que quando eu fui fazer o bolo do casamento do meu filho mais velho, o que eu fiz? Gente, olha isso, se você já comeu um sabor de bolo desse em algum lugar. Eu fiz uma massa de mocatino, que nada mais é do que café e chocolate. Na verdade, eu fiz um marble, né, que era uma massa assim marmorizada, metade baunilha e metade mocatino. E o recheio, eu fiz um trufado de maracujá, cheio de sementinha, com um preparado de frutas amarelas. Então, olha a explosão de sabores que tinha nesse bolo. O que acontece? Todo mundo acha o bolo lindo, maravilhoso que está na mesa ali. Quando vai comer o bolo, é surpreendido pelo sabor, porque não é mais um bolo com uma massinha branca ou um bolo com uma massinha de chocolate, entendeu? Então você acaba surpreendendo as pessoas, né? Claro que não é todo mundo que gosta de banana e claro que o cliente ele vai encomendar de acordo com o gosto dele, mas é mais uma alternativa aí que você tem para colocar no seu cardápio, tá? E hoje eu quero testar essa massa de banana que nós fizemos na Masterclass na versão chocolate. E vamos ver juntos o resultado dessa engenhoca. E eu sei que já tem muito aluno aí que testou, aprovou, já mandou foto e tá se deliciando, né? Agora é minha vez, tá bom? Vamos começar a receitinha então. Deixa eu pegar aqui um fouet, porque a gente não vai precisar de batedeira. E eu vou colocar aqui os meus ovos. Tô batendo aqui os meus ovos. Vou colocar agora aqui o óleo, né? Vou colocar os ingredientes líquidos, tá? O leite. Vou misturar bem e já vou colocar o açúcar. E aqui eu paro a receita. Por que eu paro a receita? Lembram que eu falei que eu vou transformar ela numa receita, uma massa de chocolate com banana? Então, nesse momento aqui, eu tenho uma decisão para tomar. Eu tenho a decisão de colocar cacau em pó ou chocolate derretido. E eu vou explicar para vocês como que eu tomo essa decisão. Bom, na receita que eu dei para vocês lá na Masterclass, eu não estou usando 200 gramas de banana amassada? Pois é, vamos agora raciocinar. Na receita normal, vai 200 gramas de banana amassada. Então, eu tenho que entender o seguinte. Eu tenho uma carga, um peso de 200 gramas. Se eu for substituir por outro item, por outro produto que também tenha peso, eu vou substituir pelo mesmo peso. Mas eu tenho que tomar um cuidado. A banana eu estou usando nanica e geralmente a banana é muito doce. Por isso que eu estou usando nessa proporção. Se eu colocar aqui, por exemplo, um doce de leite, é a mesma coisa. Se eu colocar aqui, por exemplo, um caramelo, é a mesma coisa. Porque todos esses ingredientes são doces. Então, eu estou justificando a quantidade de açúcar que eu estou colocando na minha massa. Se eu usasse aqui um ingrediente que não tem esse doce, eu até poderia aumentar o açúcar da minha receita. Mas eu tenho que tomar esse cuidado com esse equilíbrio do doce na minha massa. Tá? Então, por isso que eu estou justificando a quantidade de açúcar, porque eu estou colocando essa quantidade toda de banana que é doce. Agora... Pode bater no liquidificador. Na verdade, eu vou mudar a pergunta dela. Tem necessidade de bater no liquidificador? Não, você só vai sujar o liquidificador. E, na verdade, Jaque, o que acontece? Poder você pode, né? O que vai acontecer aqui? Aqui eu estou fazendo uma massa que... ela tem o método direto, que nós chamamos, né? O método direto, ou eu misturo tudo na mão,
ou eu posso sim bater no liquidificador, tá? Coloco todos os ingredientes lá e bato e tá pronto. A única coisa que eu não gosto de bater no liquidificador é a farinha de trigo, para não desenvolver o glúten e não ficar uma massa pesada, tá? Mas poder você pode sim. Você pode usar iogurte no lugar do leite. Nasce, você pode, lembrando que eles têm texturas e gorduras diferentes. Um iogurte ele é muito mais gorduroso do que um leite, tá? Então a tua massa, ela vai dar certo, mas ela vai ficar com uma textura completamente diferente da feita com leite. O que eu quero que vocês façam é justamente isso, não tenham medo de testar. Tá? Usa iogurte, quer trocar o leite por um suco, troca e vai fazendo assim, tá? Ó, eu vou amassar a banana, porque eu vou fazer a massa de banana, mas é uma massa de banana com chocolate, tá? Então eu vou amassar a banana. Essa banana aqui, que o Wilson comprou hoje, ela não tá bonita para fazer bolo, tá? Não tá bonita. Ela tá muito lisinha, ela tá muito clarinha, muito amarelinha. Essa banana aqui não é legal para fazer bolo. A banana legal para fazer bolo é uma banana que você olha e fala, nossa, a banana tá horrível, tá passada, tá? É aquela banana bem madura, bem mole, tá? Essa é a melhor banana para fazer massa de bolo. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Prestem bem atenção. A receita tá pedindo 200 gramas de banana nanica. Eu escolhi... Bom, vamos voltar à banana aqui rapidamente. Na receita, eu tô pedindo 200 gramas de banana nanica amassada. Como eu vou fazer um bolo de chocolate, eu escolhi colocar 100 gramas, a metade só dessa banana nanica, e o restante, né, os outros 100 gramas, colocar de chocolate derretido. Só que eu também poderia colocar cacau em pó. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Ó. Por que tem que ser bem madura? Porque fica mais intensa, fica mais intenso o sabor da banana, né? Pega mais o sabor, fica mais intenso o sabor de banana na massa e a massa fica mais úmida também, quando a banana tá muito madura. A banana que a gente chama verde, né, que tá assim, eu não consigo liberar tanto o sabor dela para a massa do bolo e eu tenho uma massa um pouquinho mais seca. E eu não quero uma massa seca, eu quero uma massa bem úmida e eu só tenho isso com uma banana completamente madura, tá? Gente, olha aqui. Aqui eu tenho chocolate meio amargo, que eu posso derreter e colocar aqui. Esse chocolate, ele vai dar um peso, né? Porque é uma carga mais espessa. E esse aqui é o cacau em pó, que eu também posso colocar, mas ele é mais leve, né? Então, o que acontece? Se eu colocar o cacau em pó, tem uma desvantagem também. A minha massa vai pender para ficar um pouquinho mais seca. Por quê? Todo bolo que leva cacau em pó, se eu não tiver outro ingrediente ácido aqui, vai ressecar a minha massa. Aí tem aquela pessoa que falou assim para mim, Fabi, posso substituir o leite pelo iogurte? Seria perfeito você usar iogurte na massa e cacau, porque são dois ingredientes ácidos. Quando eles se juntam, eles trazem essa umidade, essa maciez para minha massa, tá? Agora, o chocolate em barra ou em gotas, eu já não tenho esse problema de ressecar a minha massa, tá? Porque é um produto que não tem não é alcalino, né? Então não vai ressecar a minha massa, tá? A gordura dele, na verdade, aqui tem gordura, ali não, né? Então a gordura desse chocolate vai trazer umidade para minha massa do bolo, tá? Então nessa daqui eu vou colocar chocolate em barra, em gotas. Ó, vou colocar 100 gramas de chocolate aqui. Vou derreter. Você falou as quantidades aí de banana e de cacau? Falei. Ah, não, de cacau não, só de banana. Na receita completa tá 200 gramas de banana, então eu tô usando só 100 gramas de banana e tô colocando esses outros 100 gramas de chocolate meio amargo derretido. Por que meio amargo? Porque eu já tenho o doce da banana e já tenho açúcar suficiente na minha massa, então eu quero tirar um pouquinho do doce da minha massa. Agora, se você quisesse colocar o leite, também não tem problema, não mexe em nada, só coloca chocolate ao leite. Deixa eu misturar esse chocolate meio amargo.
Ai, gente, banana com chocolate. É uma coisa assim que eu acho que é um escândalo. E com doce de leite? Também. Nossa, olha a dica do Wilson, gente. Que tal fazer essa massa com a banana e com doce de leite? Pronto, ó, é o desafio. Amanhã eu quero ver alguém fazendo, hein? Então, 100 gramas de banana e 100 gramas de doce de leite. Ó, chocolatinho derretido, tá? Chocolate meio amargo para trazer umidade para nossa massa. Ó, aqui tem a nossa farinha de trigo. Desculpa, eu não falei ainda do cacau e provavelmente alguém deve estar perguntando. Se eu for usar cacau, eu vou tirar aqui a porcentagem de farinha de trigo. Como assim? Por exemplo, se eu for usar 20 gramas de cacau, eu vou tirar aqui 20 gramas de farinha de trigo, tá? E aí eu acrescento. Eu, Fabi, colocaria no máximo 50 gramas de cacau nessa receita, tá? Para não ter uma massa aí tão seca. É isso que eu faria. Mas eu ainda prefiro o chocolate derretido, tá? Que vai deixar sua massa chocolatuda e mais úmida, tá? Aqui na farinha de trigo, eu vou colocar agora uma pitadinha de sal, a nossa pitadinha de canela em pó, que faz parte da receita, vai ficar maravilhosa, e o fermento. Deixa eu misturar bem a farinha de trigo aqui. E vamos lá, continuar aqui o processo. Aqui, deixa eu colocar o chocolate derretido. Ah, então, o que eu estava falando para vocês, eu achei fantástica a ideia do Wilson aqui, viu, gente? De fazer a massa de banana com doce de leite. Fantástico. Ó, agora, só colocar os ingredientes secos. Vou colocar metade. Vou misturar bem e coloco outra metade. Então, voltando aqui na explicação, esse é um método direto, tá? Não precisa de batedeira, não precisa nada, ó. E se eu não quiser usar a banana, posso usar a quantidade total do chocolate derretido? Pode sim, Raquel. É o que eu falei para vocês, eu quero, com essa receita aqui que eu desenvolvi especialmente para a Masterclass, eu quero dar liberdade para vocês criarem aí o sabor que vocês quiserem, tá? Se você não quiser colocar nada e colocar só uma essência de baunilha, uma pasta de baunilha, enfim, fique à vontade, dá para fazer também. E pode usar também chocolate em pó 50%? Pode. A história do chocolate em pó, gente, é o seguinte, é que o chocolate em pó, ele tem adição de açúcar, tá? Então, o chocolate em pó, ele nunca é puro de cacau. Então, você vai ter uma adição de açúcar aí na sua receita. Deixa eu misturar devagar. Se colocar o cacau, tem que colocar bicarbonato? É bom colocar, só se você colocar cacau, tá? Chocolate em pó, não. É bom porque o bicarbonato, ele acaba deixando a massa um pouquinho mais macia. Vou misturar devagar porque a minha vasilha encheu, senão eu vou fazer uma lambança aqui, né? Lembrando que eu estou usando fouet. O fouet é um ótimo misturador, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ele mistura bem certinho. Só que eu não poderia usar o fouet se eu estivesse usando claras em neve, porque o fouet tira o ar da clara, tá? Então, até o fouet você tem que saber onde você vai usar. Ó, massa pronta, linda. Olha. E vamos colocar para assar essa massa. Fabi, Oi. Perguntando se pode colocar castanha ou nozes. Deve. Hoje lá na comunidade alguém colocou amendoim. Eu achei fantástico, tá? Essa massa feita de amendoim. Deve ser um escândalo. Já fiquei louca para experimentar também. E aproveitando, perguntaram também se colocar castanha, alguma coisa, não fica seco? Não. Castanha a maioria das oleaginosas, o nome já diz, né, contém óleo. Esse óleo traz umidade para a massa. Então é o contrário, sua massa vai ficar ainda mais úmida, tá? Tô passando desmoldante
Pode fazer cupcake com essa massa? Deve. Lembrando, foi boa sua pergunta, tá? Porque tem gente que faz cupcake com massinha chiffon, pão de ló, aí os cupcakes soltam todos da forminha, não sabe o que aconteceu. Gente, cupcake precisa ser uma massa que tenha gordura, ou com óleo, ou com manteiga, ou com margarina, tá? Para cupcake precisa ser assim. Ó, gente, eu coloco menos, geralmente, tá? Mas essa daqui eu vou fazer um pouquinho mais alta. E essa daqui eu vou colocar 300 gramas de massa para assar. Tá bom? Vocês viram que eu untei com desmoldante só o fundo da assadeira, né? Gente, sabe o que fica muito gostoso aqui? Deixa eu dar outra dica. Enquanto eu vou fazendo aqui, eu vou ensinando vocês. Dá para fazer esse mesmo bolo com maçã, com pera. Você pode também amassar ou fazer um purezinho da maçã, da pera, ou colocar em cubinhos. Dá para você fazer com... Ontem na live eu tive a ideia, né, de fazer com damasco. Cozinha um pouquinho o damasco para ele, né, ficar bem molinho, depois bate no liquidificador e faz um purê. Só damasco, mais nada. E aí esse purê você coloca no lugar das bananas. Olha que massa rica. E aí eu vou dar mais uma dica. Ai, gente, eu sou a doida das invenções, né? Ai, minha cabeça pira! Sabe o que eu imaginei agora? Fazer essa massa de damasco com farinha de amêndoa. Meu Pai eterno, misericórdia. Então, tirar uma porçãozinha... Sabe aquele cacau que a gente mistura? Que eu falei para você que tira uma porçãozinha da farinha e coloca cacau? Tenta colocar farinha de aveia. Purê de damasco, eu falei. Ai, gente, minha cabeça pira. 15 centímetros. 15 de diâmetro, 5 de altura. Rende quantas formas? Então, na medida da Masterclass, vai render 5 discos de 15, tá? Aqui eu acho que vai render menos, porque eu tô colocando 300 gramas de massa. Acho que na Masterclass eu coloquei 200 ou 250. Ai, agora deu um branco. Não, vocês acreditam que vai render a 5? Talvez uma fique um pouquinho mais baixa. Mas a 6... 5. Deixa eu pegar lá outra. Ai, meu Deus. Aqui. Vou pegar mais uma. Vai render 5. Será que purê de morango dá certo? Bora testar. É o que eu quero. Eu quero que vocês testem. Sabe o que eu faria também? Não faria nem de morango. O morango solta muita água. Eu faria um purê de amoras. Para fazer essa massa no sabor de amora. Ó, só aqui eu já dei quantas dicas para vocês, hein? Fabi, posso fazer uma pergunta que está na comunidade? Pode. Você dá 5 massas, 5 formas. Você vai colocar 4 de uma vez para assar. Você pode deixar descansando uma enquanto as outras estão assando? Ótima pergunta, Fá. Posso deixar descansando sim, porque o que acontece aqui? Olha, deu 300. O que acontece aqui? O fermento, deixa eu só colocar aqui. O fermento, quando ele entra em contato com algum líquido, ele acorda, né? Então, assim, ele tem uma pequena reação, mas ele não tem uma reação suficiente para esse bolo crescer o que tem que crescer e muito menos assar, né? Então, é aquele sustinho que ele leva para dar aquela fofada na massa. E aí, o fermento só vai reagir lá dentro do calor, tá? Então, sendo dessa forma, não tem problema nenhum você manter essa massa aqui fora do forno, esperando desocupar, né, mais espaço. No meu forno cabem 4, mas se no seu couberem todas, assa todas. Só que o meu bolo, quando eu for montar, eu vou usar só 4 discos, tá? Aí vai sobrar uma massa. Eu tenho 2 escolhas. Ou eu congelo para fazer um próximo bolo, ou então minha cozinha vai ficar com um cheiro irresistível. Para eu conhecer o produto que eu estou oferecendo para o meu cliente, eu pego essa aqui que sobrou e ó, mando para dentro, entendeu? Então vamos lá. Meu forno está frio, né? Porque eu sou a louca do forno frio, então eu vou assar meu bolo num forno sem pré-aquecer.
Quem chegou agora, quem é novo por aqui, não se assuste. A Fabi é meio maluca, mas funciona os métodos dela, tá? Tem muita gente aqui para comprovar. Vou deixar essa aqui fora e depois eu levo para assar. Daria certo colocar as gotinhas de chocolate ao invés de derretê-la? Ela não afundaria? Dá certo, mas entenda uma coisa. Quando você coloca gotinhas de chocolate em qualquer produto, bolo, pão, panetone, biscoito, esse tipo de gotinha aqui, ó, esse que eu tenho aqui é chocolate nobre. Esse tipo de chocolate, lá no forno, ele vai derreter e vai misturar na massa. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um bolo que vai concentrar num único local esse chocolate derretido. Pode ser que um lado fique sem chocolate nenhum. Ele corra tudo para o outro lado e derreta tudo de um lado só e não se espalhe na massa, tá? Isso acontece com chocolate nobre. Para que as gotinhas fiquem espalhadas e certinhas no meio da massa do bolo, você precisa usar um chocolate que é forneável, tá? Então você olha na embalagem e geralmente o chocolate forneável, a maioria das marcas fazem ele fracionado. Não é nem hidrogenado, é fracionado, cobertura fracionada, tá? Então não sei se vale a pena, se é legal. Eu não sei, nem sei se tem gotinhas forneáveis de chocolate nobre. Não conheço, mas tem que ser forneável para fazer sentido, tá bom? Ó, você viu como várias dicas fazem diferença na hora da gente fazer receita? Qual que é a marca dessas gotas de chocolate? As que eu uso são da Cical. Para mim, das marcas de chocolate nacional é Cical. Agora, se for a marca importada, Calebu. Se eu for pôr, então, farinha de amêndoas, quanto que deve se colocar? É a mesma questão que eu expliquei sobre o cacau, tá? Você não tem ali 420 gramas de farinha de trigo? Se você for colocar amêndoa, se você pôs assim na sua cabeça, eu vou colocar 100 gramas de farinha de amêndoa. Então, você só vai colocar 320 gramas de farinha de trigo. Então, você substitui uma parte da farinha de trigo pela farinha de amêndoa, tá? Fabi, essa massa, ela pode ser coberta com pasta americana? Pode. Todas as massas, quando a gente chama ela de massa estruturada, né? O que dá estrutura na massa para ela ficar firme? A gordura que tem nela. Então, são massas que eu posso fazer bolo da vovó, cupcake, cobrir bolo com pasta americana e principalmente os bolos em Buttercream, que são aqueles bolos mais altos, que são os bolos que eu faço, tá? Então, pode sim. Agora, se você encontrar gotas forneáveis nobre, aí sim, aí excelente, pode usar, tá bom? O que não é forneável é essa que a gente compra para derreter, né? Por exemplo, essa minha aqui não é forneável, tá? Há possibilidade de você colocar, isso aí é uma pergunta minha, colocar essas gotas, igual o pessoal está falando, e ficar meio marmorizado a massa, assim? Ou não? Aí não deixa de ser uma pergunta, né? E eu tenho uma professora de confeitaria, Fabi Viana, você conhece? Ela fala que nenhuma pergunta... É verdade, é verdade. Né? Mas para ficar marmorizado, eu falaria para você fazer o seguinte, pega metade da massa de banana, faz a massa de banana normalzinha lá, bonitinha do jeito que tá lá na receita Masterclass. Aí você pega uma porção, ou a metade dela, e você acrescenta um pouquinho de cacau, para ficar mais escurinha. Aí na hora de colocar na forma, você coloca as duas massas e dá uma leve misturada assim, sabe? Na forma mesmo, aí ele vai ficar todo marmorizado, fica bem legal. Pode ser qualquer banana, prata, ouro ou só nanica? Olha, pode, tá? Mas eu já expliquei isso ontem. A banana nanica, ela tem uma cremosidade, um perfume muito mais intenso. Então, para receitas, eu sempre prefiro, para massas de bolo, eu sempre prefiro a nanica. Que, inclusive, em outros estados aí pelo Brasil, ela é chamada por outro nome, né? Eu nem lembro como que é o nome. Se alguém puder me ajudar aí, tá? Mas essa bananinha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, como que é o nome dessa banana? Eu queria que alguém falasse como que é o nome dessa banana em outros estados, porque aqui é nanica, ó. Eu escolhi disponibilizar gratuitamente para que muitas pessoas tivessem acesso, porque eu quero que desenvolver confeiteiros, assim, sabe, que são verdadeiros alquimistas, que não tenham medo de ir para a cozinha, né, e testem e façam aí suas misturinhas. Se eu limitar isso ao curso pago, na minha opinião,
eu tô deixando de agregar esse tipo de conteúdo para pessoas que precisavam e não têm condições de estar dentro do curso pago. O curso pago realmente tem muita coisa maravilhosa que vai mudar a vida de muita gente, mas assim, são coisas mais específicas, né? Eu considero esse conteúdo de você desenvolver sua própria massa, de conhecer a função de cada um dos seus ingredientes, eu acho que é uma coisa tão básica que todo mundo deveria saber, na minha opinião. Eu acho que deveria ser, tipo, os primeiros passos para a pessoa entrar na confeitaria. E a gente sabe que isso não é uma realidade no nosso meio, né? Então, vai estar no YouTube logo, com certeza. Banana d'água fala sobre essas massas, se usar o maracujá, como usar o maracujá. Gente, é muito simples. Você pode usar de duas formas o maracujá. Primeiro, ou você faz uma redução, que é você colocar a polpa do maracujá numa panela e deixa fervendo, vai mexendo, até reduzir todo o caldo e você coloca na massa como se fosse uma pasta, né? Dessa forma, você não mexe nada na receita, você mantém tudo que tem na receita. Claro, se você vai fazer de maracujá, você não vai colocar banana. Então, tira a banana, né? Não precisa colocar 200 gramas de redução, por favor. Porque a redução, ela intensifica o sabor da fruta. Tá? Então você vai colocar meio a gosto. Eu, Fabi, para essa receita, colocaria mais ou menos de 80 a 100 gramas de redução. Mas você pode colocar mais até se você quiser. E a outra forma de fazer a massa de maracujá é substituindo o leite por suco concentrado de maracujá, tá? Lembrando que quando você tira o leite da receita e substitui por um suco, você está tirando da tua massa uma porcentagem de proteína que é responsável pela estruturação da massa. Então pense comigo, a água, o suco não tem a proteína que tem o leite, né? Aquela gordura, aquela proteína que tem no leite. Então vai ficar boa? Vai ficar boa. Mas eu tenho uma massa mais fofa, uma massa mais leve. Então sempre pensem nisso quando vocês forem substituir água, suco por leite. Tá? Então, assim, dá certo, mas a função de cada um é completamente diferente. Como que eu vejo se o bolo tá bom? Anota a dica aí. Independente do forno, claro que tem forno que assa mais rápido, tem forno que assa um pouquinho mais lento. Mas a verdade é que todo forno, quando ele começa a assar o bolo, eu não posso abrir a porta do forno durante esse cozimento, essa cocção. Senão eu vou mandar ar para dentro do forno e o meu bolo vai murchar. Só que existe um limite. Quando eu tenho ali pelo menos 20 minutos de cocção, é o tempo, né, na média ali que eu tenho para abrir esse forno. Então, deu 20 minutos, eu já consigo abrir meu forno com segurança. E nesses 20 minutos, eu abro e toco em cima da massa do meu bolo para sentir se está firme, tá? Então, nunca pego um palitinho e enfio lá na massa do bolo, porque eu furo o meu bolo, eu estou mandando ar para dentro da massa e se o meio estiver cru, meu bolo vai afundar, tá? Então, é sempre com a mão bem leve, tocando, porque nesse toque você sente se a massa está firme ou ela está mole. Quantas vezes eu toquei em cima do bolo e senti molinha, né? Aí eu falei, tem que assar um pouco mais, né? Mas a maioria das vezes, o tempo que eu abro, já está bem firme a massa. Vamos lá dar uma olhadinha. Meu Deus do céu. Quase, hein? Ai, se desse para vocês verem isso, ó, tá um pouquinho, mais 2 minutinhos aqui termina de assar. Deixa eu tirar minha massa aqui de banana com chocolate. Olha isso. Deixa eu mostrar aqui um negocinho para vocês, ó. Gente, vocês estão vendo aqui que essa massinha aqui, ela deu uma rachada aqui em cima, ó. E essas estão mais lisinhas, né? Esse rachado geralmente acontece quando o meu forno está muito aquecido, tá? Como eu instalei ele hoje, eu não mexi direito na regulagem dele, então pode ter acontecido isso, tá? Mas, bom, só foi uma leve rachadinha, mas só para contar para vocês o que acontece. E por isso também que eu não pré-aqueço o forno, né? Primeiro, para não formar aquela barriga e ficar cru no meio. E segundo, para não ter esse aspecto aqui, desse aqui rachadinho, tá? Mas isso também não é nenhum problema. O rachadinho, a barriga é.
Vamos lá? Vou desenformar um. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Meu Deus, o cheiro disso daqui tá uma coisa. Só que tá pelando de quente, né? Olha a fofura disso aqui. Ah, meu Deus do céu. Mas eu vou cortar. Deixa eu pegar uma faca e vou cortar essa massinha aqui. Olha que massa linda, gente. Olha a cor dessa massa. Pode usar manteiga no lugar do óleo, Fabi? Boa pergunta. Na verdade, perguntaram isso lá na nossa comunidade. O que acontece? Se pode usar manteiga no lugar do óleo? Pode, mas você vai ter que mudar o método o processo, o método como é feita essa massa. Quando você usa óleo, você pode fazer nesse método direto. Quando você usa manteiga, você vai fazer pelo método cremoso. Então, você só vai mudar a ordem dos ingredientes. Você vai bater a manteiga na mesma quantidade do óleo, bater a manteiga com o açúcar, até formar um creme bem fofo. Vai com a batedeira ligada adicionando os ovos. Depois tiver tudo muito bem batido, aí sim você mistura os líquidos e mistura os secos e tá tudo certo, tá? Então muda o método, ok? Eu vou partir na mão mesmo, tá quente, mas eu vou partir na mão essa massa de bolo. Eu não consigo mostrar, né, o fundo dessa fatia aqui, dessa camada de bolo, desse disco. Tá extremamente úmido, tá até brilhoso. E por que tá assim? Oi? Ó. E por que tá assim extremamente úmida essa massa? Porque além da banana, eu usei chocolate em barra. Se eu tivesse usado cacau em pó, essa massa estaria mais sequinha, tá? Então, para você ver como interfere, né, nos ingredientes. Os ingredientes interferem na textura da massa. Olha, meu Deus, olha essa massa. Que coisa linda! Gente do céu. Não, ela tá aveludada, vocês não estão entendendo. Meu Deus. Espera aí. Gente, aqui. Olha a textura dessa massa, gente, parece um veludo dentro. Bom, eu preciso que vocês façam essa massa de banana com chocolate, porque tá um escândalo. Maravilhosa, divina. Valeu a pena ficar até agora e dar tempo de mostrar a massa. Bom, eu desenformei quente, tá, gente? Mas vocês podem deixar aqui na forma até esfriar. Depois vocês vêm com a faca aqui, ó. Só passa aqui na lateral, solta a massa, tá? E aí, espere esfriar completamente a massa, aí você envolve num plástico filme e pode guardar na geladeira se você não for usar no mesmo dia, tá? Você pode congelar por até 90 dias, caso você queira deixar guardado para fazer depois outros bolos, tá? Mas eu quero incentivar vocês a fazerem essa massa da Masterclass, porque essa massa, ela tá fazendo história. As pessoas estão enlouquecidas com essa massa de banana e eu quero desafiar você a preparar essa massa de banana e postar lá nos comentários da nossa comunidade no Facebook, tá? Que eu quero acompanhar de pertinho e ver o resultado dela nas tuas mãos, da cozinha e da tua casa. Tá bom, gente? Beijo pra vocês, obrigada por vocês terem ficado comigo. Beijo, tchau, tchau!